Bem, meus amigos, a gente está estudando a aplicabilidade das normas constitucionais. Portanto, o que nós estamos estudando é o grau de produção de efeitos jurídicos das normas constitucionais. E aí nós vimos que nós podemos classificar as normas da Constituição quanto ao seu grau de produção de efeitos jurídicos. E dessa forma nós chegamos às normas de eficácia absoluta, normas de eficácia plena, contida, limitada e as normas constitucionais de eficácia exaurida. Começamos no vídeo anterior, o primeiro vídeo que discutiu esse assunto, a conversar sobre as normas constitucionais de eficácia plena. E aí chegamos à seguinte conclusão, olha, elas entram em vigor na data da promulgação da Constituição, já contendo em si todos os elementos necessários à produção integral de todos os seus efeitos jurídicos imediatamente. Muito bem. Agora, nesse nosso segundo vídeo, a gente discute dois outros tipos de normas constitucionais quanto ao seu grau de produção de efeitos. As normas de eficácia absoluta e as normas de eficácia contida. Por quê, Fernando? Porque todas duas, assim como as normas constitucionais de eficácia plena, todas duas aí, elas já produzem de imediato todos os seus efeitos possíveis. Dê uma olhada para mim aqui no quadro para a gente discutir as normas constitucionais cujo grau de produção de efeitos jurídicos é absoluto. Vamos ver que diabo de norma é essa? Olha aqui para o quadro. As normas constitucionais de eficácia absoluta e aplicabilidade imediata possuem, olha lá, uma supereficácia, né? Uma supernorma. Uma supereficácia paralisante de toda atividade reformadora que venha de forma expressa ou de forma implícita contrariá-las. Fernando, isso tá com cara das chamadas cláusulas pétreas da nossa Constituição. Tá sim, tá com cara de cláusula pétrea da Constituição. Fernando, eu não sei o que diabo é cláusula pétrea não, sabe, rapaz? A cláusula pétrea é aquela norma constitucional que não pode sofrer nenhum prejuízo no processo de mudança constitucional, de emendas, de reformas. O poder constituinte derivado, que nós ainda vamos conversar sobre ele, tá certo? O poder constituinte derivado, quando vai mexer na Constituição, quando vai ser aprovada uma emenda constitucional, existem determinados temas que não podem ser prejudicados. Pois muito bem, esses temas que não podem ser prejudicados, esses dispositivos constitucionais, cujo conteúdo são esses temas, tá aqui, ó, são normas constitucionais cujo grau de produção de efeitos jurídicos é absoluto. A gente chama de supereficácia porque o grau de produção de efeitos jurídicos dessas normas tem como destinatário também o poder constituinte derivado. E para ele, sabe qual é o efeito dessa norma? É um efeito paralisante. Diante dessas normas, o constituinte derivado fica paralisado, não age, não pode agir. Cá para nós, pode agir sim, tá certo? Não pode é prejudicar. Se, por exemplo, uma emenda constitucional vier reformar, vier emendar um desses dispositivos, mas para ampliar esse instituto, para reforçar a garantia, para melhorar, aí, claro, não tem problema nenhum, tá certo? O que não pode é o constituinte derivado alterar determinados dispositivos da Constituição para prejudicá-los ou para liquidá-los de vez. Por isso que, olha aqui no quadro, nós estamos falando de normas constitucionais de eficácia, repara bem, paralisante. Está paralisando o quê? Está paralisando a atividade reformadora. Agora, cuidado, hein? Que atividade reformadora ele está paralisando? Paralisando a atividade reformadora prejudicial. Porque se a atividade reformadora vier causar
um benefício, vier melhorar esse instituto, então não tem problema nenhum. Olha lá, eu estou paralisando a atividade reformadora prejudicial. E olha que curioso, olha que curioso. Essas normas podem estar expressas ou podem estar implícitas. Normas expressas ou normas implícitas, viu? Nós vamos ter oportunidade para discutir o poder constituinte derivado, os limites que ele sofre, os limites materiais que ele sofre. E repara bem, os limites materiais do poder de mudar a Constituição são exatamente as normas constitucionais cuja eficácia é absoluta. Pois muito bem, nós vamos examinar que determinadas matérias vão expressas na Constituição. Você vai poder ler isso na Constituição. Outras não. Outras não vai ter escrito nenhuma proibição, mas essa proibição existe. Fernanda, aí complica, né? Porque, não está escrito, mas existe. Que diabo é isso? Como é que eu vou saber? Vai saber, porque você, para isso, vai precisar só do seu raciocínio lógico. Aí já não é comigo, certo? Aí é com o Serginho. Mas, repara bem, não é difícil, não. É uma consequência lógica da interpretação da Constituição e você vai perceber que determinados assuntos não podem sofrer prejuízo da Constituição. Eu vou te dar um exemplo. Essa Constituição da gente, de 1988, ela restaura a democracia no Brasil. Você lê o preâmbulo e vai estar escrito isso lá. Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito. Veja, faz sentido. Se o Constituinte originário, ilimitado, produziu uma Constituição democrática, viu o reformador, viu o Constituinte limitado e acabar com a democracia, não faz sentido. Não tem lógica isso. Não tem o menor nexo isso. Não tem o menor bom senso nessa história. Pois bem, o regime democrático é uma das chamadas cláusulas pétreas implícitas na nossa ordem constitucional. As normas constitucionais de conteúdo do regime democrático possuem, portanto, um grau de aplicabilidade que é absoluto. Possuem, portanto, um grau de aplicabilidade que gera um efeito paralisante à atividade reformadora prejudicial do constituinte derivado. Tudo bem, então? Estamos combinados assim? Podemos ver a próxima? A próxima norma é aquela norma cujo grau de produção de efeitos jurídicos é contido. Vamos dar uma olhada? Olha aqui comigo no quadro, vamos ver. Tá aqui, ó, a norma constitucional de eficácia contida. O que o Ricardo Cunha está dizendo sobre isso? Está dizendo que a norma constitucional de eficácia contida é aquela que traz em seu conteúdo a previsão nós estamos chamando aqui, né, de cláusula de redutibilidade, tá aqui, ó, é aquela que traz em seu conteúdo a chamada cláusula de redutibilidade. Olha, redutibilidade, vamos deixar as coisas aqui ainda mais claras, estamos falando de redução. Fernando, estamos reduzindo o quê? Ora, gente, mas nós estamos falando de eficácia, então eu estou falando de uma norma constitucional cujo conteúdo já tem a previsão da redução da sua eficácia, da redução do seu grau de produção de efeitos jurídicos. Então vamos continuar. É aquela que traz em seu conteúdo a previsão de uma legislação subalterna que poderá compor o seu significado. A norma infraconstitucional pode restringir. Olha aqui, ó. Norma infraconstitucional pode restringir o efeito, restringir o alcance da norma constitucional. Repara bem, com autorização da própria Constituição. Isso daqui é fundamental, tá certo? Fundamental, fundamental, fundamental. Sem esta autorização da própria Constituição, uma norma infraconstitucional não poderia, claro, reduzir o alcance da Constituição. Seria louco isso.
Até porque nós já discutimos aqui a supremacia que a Constituição tem em detrimento das demais normas jurídicas. Então eu estou falando de uma norma de hierarquia superior à Constituição e de normas de hierarquia inferior às leis. Tu imagina se uma norma de hierarquia inferior pudesse reduzir o alcance de uma norma constitucional, de uma norma de hierarquia superior. Não faz o menor sentido, tá certo? Só faz sentido, se a norma da Constituição tiver no seu conteúdo a tal da cláusula de redutibilidade. Se na própria Constituição houver a previsão de que uma norma infraconstitucional poderá conter, daí o nome, norma de eficácia contida, poderá conter o seu grau de aplicabilidade. Vamos ver isso através de outras pessoas, de outros autores? De olho no quadro. Vamos ver aqui, o que o Pedro Lenza está dizendo sobre isso? Está dizendo que as normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral. Embora tenham condições de, quando da promulgação da nova Constituição, produzir todos os seus efeitos, poderá a norma infraconstitucional reduzir a sua abrangência. Preste atenção aqui, olha, esse trechinho final do que escreve o Pedro Lenza, pra gente, é o que há de mais importante nessa definição aí de norma constitucional de eficácia contida. De olho no quadro, olha aqui o que é que ele está dizendo, Está dizendo que quando da promulgação da nova Constituição, tá certo? Ela já tem condições, as normas constitucionais de eficácia contida já têm condições, já a partir da promulgação da Constituição, de produzir, todos os seus efeitos. Fernando, pera lá, porque nisso daí, a norma de eficácia contida é em tudo igual à norma de eficácia plena e também igual à norma de eficácia absoluta. Exatamente isso. São normas que de imediato já são capazes de produzir a plenitude dos seus efeitos. Só que tem um detalhe, né? Olha aqui a norma de eficácia contida, qual é o diferencial dela? É que, embora ela reúna as condições, já a partir da promulgação da Constituição, de produzir todos os seus efeitos, olha aqui, existe a possibilidade de norma infraconstitucional reduzir a sua abrangência. E repito, só existe essa possibilidade porque a própria norma constitucional assim o prevê. Repara, existe uma previsão dentro da norma constitucional acerca da possibilidade de norma infraconstitucional lhe restringir os efeitos. É isso daqui, É o que a gente conversou aqui sobre a cláusula de redutibilidade. Essa cláusula está onde, Fernando? Essa cláusula está na própria Constituição. Tá valendo? Olha aqui mais uma. Norma de eficácia contida. As normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata são as que podem ser restringidas ou podem ser suspensas pelo legislador ordinário. Então, olha aqui o papel crucial que possui o legislador ordinário nessa história, tá certo? O que é que o legislador ordinário pode fazer com aquele dispositivo constitucional? Ele pode restringir ou pode suspender os efeitos dessa norma. É por esta razão que a norma constitucional de eficácia contida, ela é também chamada de norma constitucional de eficácia, olha aqui, restringível. Norma constitucional de eficácia restringível. Porque, repara bem, é exatamente mesmo isso o que ela é, né? Ela já produz de imediato
todos os efeitos possíveis, mas esses efeitos podem ser contidos, podem ser restringidos, né? Por isso, eficácia restringível, eficácia contida dessa norma. Nosso terceiro vídeo segue discutindo esse assunto com você, tá certo? Mas aí conversando sobre as normas constitucionais de eficácia limitada e as normas constitucionais de eficácia exaurida. Até lá, pessoal!